Olá, eu sou o professor Mendes, né? Estou aqui trocando alguns layouts, né, do meu canal, trazendo um pouco mais de profissionalismo, né? Então, assumindo essa logomarca, né, assumir o meu pseudônimo, né, que as pessoas me conhecem na escola. Então, eu sou o professor Mendes, estou aqui, né, para iniciar mais uma conversa sobre geografia. Então, qual é o tema que nós vamos conversar hoje, né? Então, o tema que nós vamos conversar hoje é um tema bem presente nos debates atuais, que é o mercado de trabalho no Brasil. Então, como é que o trabalho, né, como é que o mercado de trabalho no Brasil, ele foi se moldando com o passar do tempo até chegar aos dias de hoje? Então, essa imagem, ela mostra muito claro que o objetivo aqui não é fazer uma análise rasa, não é falar um pouquinho só sobre o trabalho, mas sim trazer as questões das lutas, né, das lutas, das conquistas, das derrotas e principalmente falar um pouquinho aqui de como é que o trabalhador brasileiro ele foi se moldando com o passar do tempo e como esse trabalho ele vem se apresentando nos dias de hoje e como é que esse trabalho ele vai ser visto, né? E como é que as reformas, como as questões voltadas para as plataformas, né? As plataformas digitais elas estão presentes no nosso dia a dia. E hoje, o trabalhador ele tem um papel diferente dentro desse cenário. Então, nós vamos partir desde o trabalho escravo até o trabalho hoje pelos aplicativos. Então, para nós começarmos aqui a nossa conversa, o primeiro ponto que nós vamos discutir é falar o que é o trabalho. Então, o trabalho, ele é entendido como uma atividade de produzir bens ou serviços, vai muito além de simples fonte de renda. Ele atua como um eixo estruturante da vida social e da própria identidade do indivíduo. Em uma sociedade que valoriza a produtividade, trabalhar significa não apenas garantir a subsistência, mas também ocupar um lugar simbólico de pertencimento, reconhecimento e contribuição coletiva. No entanto, esse mesmo trabalho que integra e dignifica também pode revelar contradições profundas, desde as desigualdades de oportunidade até as formas de exploração que desafiam a noção de realização pessoal. Assim, pensar criticamente o conceito do trabalho é compreender que ele é ao mesmo tempo necessário, direto e construção social, atravessando por tensões que moldam e que somam e como convivemos. Bem, então, vamos lá. O trabalho. Então, eu como professor, que já deixo bem claro aqui que a minha função aqui é trazer assuntos que saem, né, do nosso cotidiano. Então, esse meu canal é uma forma de nós podemos aprofundar as questões que muitas vezes o tempo, as dificuldades, os desafios do dia a dia da sala de aula, ela fica difícil de ser totalmente resolvido. Então, dentro desse contexto, o trabalho ele tem como atividade, né, no caso, não é apenas produzir produtos, produzir bens, produzir serviços, mas ter, né, uma questão de identidade. Eu sou professor, né, tanto é que eu me identifico como professor. Dependendo da profissão, você ganha esse status quo, né? Então você se identifica com aquela profissão. Uma sociedade, ela é moldada na questão de como é que os seus indivíduos eles vão trabalhar, como é que eles vão transformar a sua força de trabalho em produtos e serviços e com isso garantindo a sua sobrevivência. No entanto, nós temos que entender que o trabalho ele tem uma força simbólica dentro da nossa sociedade, né? Segundo a teoria, né, no caso do Max Weber, ele trabalha que a questão da ética protestante, o trabalho, ele dignifica o homem. Então, o trabalho, ele é uma essência, né, que o homem, ele se faz, né? Então, nesse tanto, o homem, se o trabalho, ele dignifica, né, se o trabalho, ele dignifica as pessoas, então essas pessoas, elas precisam ser reconhecidas por isso.
E principalmente o trabalho de um indivíduo, ele não é apenas um canalizador individual. Então, ele não serve apenas para si, mas ele serve para a comunidade de uma forma geral. No entanto, esse mesmo trabalho, ele também causa desigualdades, principalmente devido às oportunidades, né? Então, no caso, se nós pensarmos lá no trabalho, na era antiga, da história clássica, da história medieval, o trabalho, ele era a base da sociedade. Então, dependendo do tipo de ocupação que você tinha na sua sociedade, você tinha privilégios ou você era explorado. Isso não mudou muito, né? Se nós formos levar em consideração. A única coisa que hoje nós temos a possibilidade de ascensão. Então, como eu já disse várias vezes aqui, eu era um trabalhador fabril de uma fábrica de vidro. Então, nesse caso, a escola, a educação, ela possibilitou que eu transformasse a minha vida. Quer dizer que a minha vida antes ela era ruim? Ser trabalhador de fábrica ela era ruim? Não, não era ruim. Eu tinha a minha forma de viver, só que a educação ela moldou a forma que eu vejo o mundo, né? Como o Pondé, em um vídeo, ele colocou, quem tem conhecimento, ele enxerga o mundo com novas cores. Então, quem tem conhecimento não aceita discursos rasos, não cai em fake news. Então, nesse caso, o trabalho, a forma como nós compreendemos o mundo, ele faz com que nós tenhamos as condições de julgar o que é certo e o que é errado, né? Que essa questão de certo e errado é muito subjetivo. Muitas vezes o que é certo para mim não é para o meu vizinho. Então, dentro dessa questão de pensar também, nós temos que pensar na luta de direitos, na construção da sociedade, e que vai atravessar as tensões, os conflitos de cada período da nossa história. Então, a história, ela é construída por conflitos. E quando a gente está na crista da onda, da história, nós podemos escolher. Ou nós fazemos parte do processo da mudança, ou a gente vai lutar pela permanência. Então, nós temos que pensar qual é o lado que nós vamos lutar nessa guerra. Então, dentro desse contexto, nós vamos falar de Brasil, o mercado de trabalho brasileiro. No caso, a origem do trabalho no Brasil, ele tem origem lá no início da nossa colonização, que foi em 1530. Ah, professor, mas o Brasil ele foi descoberto em 1500. Então, meu caro amigo, meu caro Padawan, então, o caso que o Brasil, Portugal, ele tinha interesses muito maiores no Oriente do que aqui no Brasil. Então, o Brasil só começa a ser colonizado com o medo que Portugal tinha de perder o Brasil. Então, só em 1530 que os portugueses começam a enviar pessoas para ocupar o território. E normalmente, no primeiro momento, foram enviados muitos degradados. De... Não é degradados, são pessoas que eram criminosas. Essa palavrinha aí ficou meio estranha, né? Mas tudo bem. Né? Então foram pessoas que eram pessoas excluídas da sociedade, que eram pessoas que tinham cometido algum crime lá em Portugal. Lógico, vieram pessoas de índole ilibada? Sim, vieram pessoas que tinham índoles limpas, mas também teve um grupo de pessoas que vieram aqui para o Brasil para cumprir suas penas, né? Então, nesse caso, o Brasil ele começa dessa forma. Então, pessoas que não queriam vir para o Brasil foram trazidas ao Brasil. E o trabalho, ele está diretamente ligado no início efetivo da nossa colonização. Então, os portugueses, quando a lógica econômica passou a ser estruturada na produção sistemática de riquezas destinada ao mercado europeu, com a implementação das capitanias hereditárias, dos governos gerais, e o trabalho deixou de ser uma atividade dispersa e passou a ser integrado a um projeto colonial organizado, inicialmente baseado na exploração do pau-brasil. Ao longo, logo depois, na agricultura de exportação, especialmente a cana-de-açúcar. Ao longo do tempo, na agricultura de exportação, especialmente nessas modalidades, para sustentar o modelo de mão de obra, foi usado a escravização de homens indígenas, homens e mulheres, e também de trabalhadores escravizados
escravizados africanos, de uma forma compulsória. Apesar do trabalho religioso e disputas políticas sobre a sua legitimidade. A partir da segunda metade do século XVI, o sistema escravista africano se consolida no eixo econômico colonial, trazendo milhões de pessoas escravizadas ao longo dos séculos seguintes. Assim, o trabalho no Brasil, pós-1530, nasceu marcado pela coerção, pela violência e pela divisão social profunda, estruturando não só a economia colonial, mas também as relações sociais que deixaram marcas duradouras na formação da história do Brasil. Bem, então, vamos falar do início, né? Como já diria Raul Seixas, o início, o meio e o fim. Vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos que entender que o trabalho ele começa a ser realizado de uma forma compulsória. Então, o primeiro explorado foi o índio, né, os povos originários. Índio não se fala mais, então são indígenas, populações indígenas. Então, essas populações indígenas, elas são forçadas, elas começam a trabalhar para coletar riquezas da natureza, principalmente o pau-brasil, e trazer para o litoral, onde os portugueses eles levavam para a Europa. Ah, professor, o índio ele era escravo? Não. Nesse primeiro momento, o índio ele tinha esse trabalho de coletar esses recursos na floresta e trazer para o litoral. Mas o índio ele tinha interesses, né, no europeu. O europeu ele trazia tecnologias que os indígenas não tinham no território tupiniquim, né, como o aço. Eles não conheciam o aço, então eles traziam machado. Olha que legal. Eu troco madeira a pau que tinha aqui no Brasil, madeira a pau, né? Tinha madeira pra caramba no Brasil. Aonde o indígena olhava, madeira. Ah, o português quer madeira? Vamos mandar madeira para Portugal. E o que os portugueses tinham a oferecer ao indígena? O aço. Então, com isso, eles vão trocar madeira por machado. Machado corta madeira, mas também corta pescoço. E os povos indígenas, eles não eram pacíficos entre si. Os conflitos por territórios aconteciam. E os indígenas, eles começam a se aliar com os portugueses. Então, com isso, uma aliança começa a ser formada até o século XVI. O século XVI, ele é marcado principalmente, né, a segunda metade do século XVI, porque o Brasil foi descoberto no final do século XV, último ano do século XV e começo do século XVI, né, professor idiota? Mas tudo bem, vamos lá. Então, nesse caso, quando o indígena, ele quando o europeu ele começa a perceber, eu posso ganhar muito mais dinheiro com a importação de mão de obra, que é pegar os africanos e trazer para o Brasil de uma forma compulsória, sem vontade, nesse caso, o europeu ele vai, de uma certa forma ou de outra, tentar acabar com a escravização dos indígenas. Vão tentar. Deixar bem claro aqui, não foi uma conquista, ele tentou, né? Só que com a introdução do africano, o africano ele é trazido principalmente por conta das grandes lavouras, as grandes lavouras de cana-de-açúcar, depois a mineração, depois o café. Bem, legal? Não legal. Por quê? Porque quando o africano chega aqui, havia um discurso, havia um debate. Então, o africano ele se torna uma mão de obra compulsória por dois motivos importantes. Primeiro, o africano ele já conhecia a agricultura em escala aonde ele vivia, né? Então, trabalho de lavoura, de grandes extensões de plantação. Por um outro lado também, havia os conflitos entre os povos africanos. Ah, professor, você vai entrar naquele debate onde africano escravizava africano? Isso a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque não havia uma unidade africana. Haviam povoados, havia reinos, havia locais onde a escravidão ela fazia parte da realidade deles, mas só que com as alianças entre reinos e Portugal e Inglaterra,
e França e Holanda, a exportação de mão de obra escravizada se torna um negócio muito rentável, tanto para os europeus, tanto para os reis africanos, aqueles que controlavam o território. Nesse caso, né, os africanos que foram trazidos para o Brasil não é que era uma massa, existiam alguns grupos. No caso, os grupos que vieram para o Brasil eram os bantus, os anagôs e os malês. Então, os malês, eles eram muçulmanos. Então, nós não podemos dizer que a África era uma África negra, ela era uma África unida. Não, era uma África que tinha suas contradições, mas esses africanos que foram trazidos aqui para o Brasil, de pequenas vilas, de pequenos reinos, foi uma forma também de que o europeu ele lucrou com a mazela que foi causada na África, que foi os conflitos, né? Então, provocados por essa aliança. Então, dentro desse contexto, o africano, quando ele chega aqui, ele vai servir a esse propósito do trabalho forçado. Por um outro lado também, nós temos que pensar que a partir, né, da segunda metade do século XIX, também começa a ocorrer um debate muito ferrenho no Brasil, que era o fim da escravidão. Então, o africano que ele trabalhou no Brasil da segunda metade do século XVI até a segunda metade do século XIX, que são mais de 300 anos, esse africano ele começa a sofrer, né, com as questões voltadas para a alforria. Por quê? Porque a libertação dos escravos não foi algo planejado, né? Então não houve políticas públicas para pensar o seguinte: pô, eu vou libertar os escravos, vou libertar os negros. Mas e aí? O que que eles vão fazer? Como é que a gente vai dar educação para esse povo? Esse povo que só sabia plantar café, que tinha trabalhos braçais, que, de uma certa forma ou de outra, não todos, mas uma grande maioria eram analfabetos. O que que a gente vai fazer com essa galera? O que o governo fez? Nada. O governo não ofereceu saúde, não ofereceu educação e esse povo ele foi excluído do mercado de trabalho durante muito tempo. Tanto é que a Marinha, que era um órgão extremamente precarizado no Brasil até a segunda metade do século XX, a maior parte dos seus marinheiros eram negros. Por quê? Porque as condições de trabalho eram tão precárias que ninguém queria. Então, muitas vezes, aqueles que eram acusados de vadiagem, eles eram obrigados a servir a Marinha. E deu o exemplo mais marcante da nossa história, que foi a revolta da Chibata, né, que é uma revolta da Marinha. É um episódio bem interessante da nossa história. Então, nesse caso, a escravidão e o trabalho, no caso da exportação da cana-de-açúcar e depois do café, ele moldou várias contradições dentro da população brasileira. E essas contradições, elas foram durante muito tempo. Até os dias de hoje, a gente ainda sofre com essas contradições. No caso, o trabalhador, nós precisamos realizar políticas públicas para sanar ou para diminuir esses efeitos nocivos da nossa história, que foi a escravidão. Por um outro lado, no século XX, após a alforria, então, após a abolição pela Lei Áurea, a escravidão não significou, na prática, a construção imediata de uma relação de trabalho justa ou inclusiva. Pelo contrário, milhões de libertos foram lançados à própria sorte, sem acesso à terra, educação, políticas de integração, enquanto o Estado e as elites optavam pela incentivação, né, no caso, incentivo da chegada dos imigrantes europeus para suprir a mão de obra da fazenda e da indústria emergente. Assim instalou-se um sistema híbrido e desigual, no qual trabalhadores, tanto ex-escravizados quanto imigrantes, enfrentaram jornadas exaustivas, baixos salários, ausência completa de proteção ao trabalhador. Nas cidades, o processo de industrialização
acelerado no início do século XX intensificou essa precariedade, levando o surgimento de greves, sindicatos, movimentos operários inspirados em ideais anarquistas e socialistas. Desse modo, as primeiras décadas da pós-abolição revelou um país que, mesmo livre do cativeiro formal, ainda sustentava relações profundamente assimétricas, marcada pela exploração e os conflitos pela luta contínua por direitos, e isso só foi começar a se transformar a partir do Getúlio Vargas, oficialmente reconhecendo a CLT em 1943. Então vamos lá. Esse período aqui, de 1888 até 1943, passou muita água por debaixo dessa ponte no Brasil. Nós temos que pensar que um ano depois da alforria, nós tivemos a proclamação da República. Por quê, né? Porque os cafeicultores, que eram a base política do governo, se sentiram traídos com a alforria. E com isso, eles passaram de um movimento monarquista para um modelo republicano. Tanto é que nós chamamos os cafeicultores como republicanos da última hora. Então, nesse caso, quando houve a proclamação da República, a proclamação, a Lei Áurea, esse ex-escravo, esse negro, ele não tinha direitos básicos, no caso da educação, do trabalho, da moradia, acesso à terra, acesso à propriedade. Mas, professor, o Brasil, ele dificultava, ele proibiu o acesso à propriedade aos ex-escravos. Então, houve uma lei de 1850, que foi a Lei de Terras, onde africanos, ex-escravos, não poderiam comprar terras no Brasil. Por um outro lado, houve incentivo à imigração, né? No caso, com a promessa de quando o italiano, o alemão, ele chegasse aqui no Brasil, ele teria terras a serem entregues pelo governo, que foi algumas porções foram entregues, né? Tanto é que as maiores colônias de alemães ficam em Santa Catarina, né? Então, é uma região onde a imigração ela foi organizada seguindo essa prática. Nesse caso, nós tínhamos também um problema muito sério, porque os senhores do trabalho, eles não sabiam lidar com a nova mão de obra que estava chegando no Brasil, que eram os trabalhadores italianos. O que fazer com essa galera, né, que está chegando aqui, que trabalhava, que ia para as fábricas? Então, o dono da fábrica, ele não sabia como lidar com essas pessoas. Então, muitas vezes, havia até castigos físicos a essas pessoas. E isso fazia com que surgisse movimentos trabalhistas, os sindicatos, e esses sindicatos vão começar a organizar greves, principalmente na primeira metade, na primeira década do século XX, né, que foi entre 1910 até 1920, aí já é a segunda década, desculpa a minha ignorância. Então, nesse caso, a maior greve que coincidiu com a Revolução Russa, ela ocorreu aqui em São Paulo em 1917. Uma greve que parou a cidade, que a cidade ficou sitiada durante alguns meses, né? Então, com isso, os trabalhadores eles começam a ganhar força, eles começam a ter organização. E com isso também aumentou-se a força repressora contra o trabalhador, contra os sindicatos, que eram anarquistas e socialistas, ideais que foram trazidos pelos italianos, né, durante a chegada dos italianos. E com isso, ele foi se organizando até a criação, né, do caso da CLT em 1943. Mas, na questão de trabalho, era um Brasil que ele ainda tinha um forte teor rural e um início de uma industrialização. Então, o Brasil começa um processo de urbanização e industrialização. Aí, em 1943, nós temos a consolidação das leis trabalhistas, que foi durante o governo do Getúlio Vargas, marcou um divisor de águas na história da relação trabalhista no Brasil, pois institucionou direitos essenciais como salário mínimo, férias remuneradas,
jornadas limitadas de 8 horas. Então, se eu trabalho 8 horas, o que passa de 8 horas é hora extra. Olha que legal. Licença maternidade, que não havia uma legislação própria para a licença maternidade. Embora celebrada como avanço civilizatório e reconheceu a dignidade do trabalhador, a CLT também nasceu dentro de um projeto político centralizador, que o Estado assumiu o papel paternalista e o controle dos sindicatos e as disputas trabalhistas. Esse paradoxo revela que o trabalhismo de Vargas foi simultaneamente emancipador e disciplinador, ao mesmo tempo que ele vai se trabalhar a questão da lógica de que o trabalho levava à ordem e a ordem leva à produtividade. Assim, discutir a CLT não significa apenas rever garantias legais, mas analisar criticamente como o Estado define, regula e, por vezes, condiciona as formas de participação social e econômica dos trabalhadores. Então, a CLT, ela foi um marco muito importante da nossa história. Tanto é que a CLT, ela é considerada um marco civilizatório. Então, dá uma civilidade onde o trabalhador, ele deixa de ser apenas uma mão de obra, e ele passa a ser um cidadão que faz parte da sociedade. Então, o Getúlio Vargas, ele estava sofrendo muita pressão dos seus opositores. Mesmo Getúlio Vargas tendo iniciado a industrialização no Brasil, fundado a Siderúrgica Nacional, fundado a Petrobras, ao mesmo tempo que o Getúlio Vargas, ele promove várias mudanças significativas na estrutura das leis trabalhistas, o Getúlio Vargas, ele começa a receber muita pressão da oposição. E essa oposição não era uma oposição socialista, comunista e anarquista. Por quê? Esses partidos, durante o governo Vargas, eles estavam na ilegalidade. Era crime se autodenominar socialista. Então, nesse caso, Getúlio Vargas, ele vai organizar a CLT como uma resposta aos seus opositores, chamando o povo para comprar a sua briga. Só que ele deu com uma mão e ele tirou com a outra. Como assim, professor? Ele deu com uma mão e tirou com a outra. Bem, simples, né? Os sindicatos. Então, houve o controle do governo sobre a questão dos sindicatos. Os sindicatos, como nós, historiadores, geógrafos, sociólogos, filósofos, nós entendemos, ele é uma organização trabalhista. Então, o trabalhador, ele se organiza dentro do seu grupo, e esse grupo ele vai escolher os seus representantes, aqueles que vão dar a cara, as lideranças, aqueles que vão para cima, que vão reivindicar os seus direitos. Durante a CLT foi criado o que nós chamamos de Ministério do Trabalho. E esse Ministério do Trabalho, ele vai ser usado para, de uma certa forma ou de outra, desarticular os sindicatos. Então, o Ministério do Trabalho, ele vai começar a destinar quem vai ser o presidente do sindicato, surgindo o que nós chamamos de sindicato pelego. Então, o sindicato pelego vai fazer com que esses trabalhadores eles percam força de organização que eles tinham na década de 10, na década de 20. E com isso, uma perseguição sistemática à organização trabalhista. Tanto é que, nesse momento, o Getúlio Vargas ele vai, de uma certa forma ou de outra, ele vai lançar o que nós chamamos de DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi depois reutilizado durante a ditadura militar, que é o seguinte: tudo que eu ia fazer de uma forma intelectual, de uma forma artística, o governo ele tinha que averiguar e ver se aquele conteúdo ele era subversivo. Ah, professor, mas que palavrinha estranha é essa? Então, subversivo é quando uma pessoa ela é perigosa à sociedade. Então, alguns artistas, algumas pessoas foram consideradas subversivas para o governo Vargas, né? Então, essas pessoas começam a ser perseguidas, as suas obras começam a ser censuradas, né? Tanto é que uma música chamada Bom de São Januário, que eu sempre falo isso em sala de aula, então se os meus estudantes estão assistindo essa videoaula agora, eles vão lembrar disso, né? Que
Canta o refrão. O bom de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Essa música ela foi censurada. O refrão original era: o bom de São Januário leva mais um otário, sou eu que vou trabalhar. Por quê? Porque é uma crítica ao sistema que você não podia se manifestar, que você não podia reclamar das suas condições de trabalho, que elas eram extremamente precarizadas, né? Mudou alguma coisa para os dias de hoje? Né? Muitos vão pensar, professor subversivo, que coisa, não? Né? Então, nesse caso, nós vamos passar para o próximo tópico, que é a questão da Constituição de 1988. Então, ela representou uma virada histórica na consolidação do novo pacto social no Brasil, implantando e aprofundando direitos trabalhistas em contexto de redemocratização e reconstrução institucional. Ao instituir segurança social, integração de saúde, assistência e previdência social como deveres do Estado. O texto constitucional reconheceu que o bem-estar do trabalhador não se limita a contrato laboral, mas envolve proteção integral ao longo da vida. Esse avanço, porém, não foi apenas jurídico, simbolizou a ruptura com décadas de autoritarismo e desigualdade, afirmando a cidadania social como um princípio estruturante da ordem democrática. Ainda assim, a implementação desses direitos enfrenta constantes tensões em meio das demandas físicas, as transformações do mercado de trabalho e as disputas políticas que buscam redefinir o alcance da responsabilidade estatal. Assim, a Constituição Cidadã não apenas expandiu direitos, mas abriu campo permanente para debates sobre qual modelo de proteção social o país desejava sustentar. Então, essa nova etapa da nossa vida que vem até os dias de hoje, porque a Constituição ela foi assinada em 1988, eu tinha 8 aninhos de idade, e eu acompanhei um pouquinho o que foi aquele momento. Então foi um momento de muito entusiasmo, foi um momento onde o povo queria participar, onde, né, o Brasil já tinha passado por vários problemas, né, tinha passado pelas diretas já, que foi um movimento frustrado, onde os deputados eles votam contra, ou eles não votam para que o trabalhador ele pudesse escolher os seus representantes, no caso, escolher o seu presidente da República em 1984. Aí, em 85, chega a tão esperada eleição indireta, onde concorreu ao cargo de presidente da República Tancredo Neves, Paulo Maluf. Quem ganhou a eleição? Tancredo Neves. Então, os deputados votaram no Tancredo Neves. E a história, a gente sabe como é que foi. Ou quem não sabe, o Tancredo Neves, ele morreu de uma forma muito complicadinha, né? Segundo ele teve uma doença que ninguém sabe explicar o que que era. Ele passou meses e meses internados antes de chegar ao poder e ele morre, né? Ele morre e com isso quem assume o poder foi o José Sarney, que foi um governo muito conturbado, passando por vários planos econômicos, como o Plano Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, um monte de plano Bresser, Plano Verão. Foi uma loucura aqueles anos, de 1985 até 1989, né, que foi quando ocorreu a primeira eleição. Entre 85 e 89, o Brasil ele precisava, de uma certa forma ou de outra, se desvencilhar dos tentáculos da ditadura. Como assim tentáculos, né? A ditadura, ela foi um período da história do Brasil que, como não havia mídia livre, muitos dos, muitos das questões autoritárias realizadas durante o regime militar, eles são escondidos, né, de uma certa forma ou de outra. E a questão das leis trabalhistas é um exemplo a isso. O trabalhador não tinha direito à organização sindical. O trabalhador, ele não poderia reivindicar melhores condições de trabalho. O trabalho, o trabalho muitas vezes, ele era extremamente insalubre e também a questão de que
tudo que era colocado contra o governo e contra o sistema que era imposto no período, o trabalhador ele era severamente reprimido, ele era preso, ele era torturado. Muitos não voltavam a aparecer nas suas casas. Dentro desse ponto de vista também, foi necessário na nossa Constituição, a Constituição que foi votada e foi assim aprovada, foi que, né, a Constituição ela garantiria a dignidade ao cidadão. Então, direito à educação universal a todos, direito à saúde, o SUS, o tão criticado SUS, assistência e previdência social. Então, o trabalhador ele começa a ter mais garantias, garantias de dignidade. Por quê? O Estado, ele precisa defender aqueles que têm menos condições. Então, dentro desse ponto de vista, quem é que tem menos condições de lutar? É o trabalhador ou o dono da fábrica? É o trabalhador, né? O trabalhador ele não retém os meios de produção. Muitas vezes ele não tem dinheiro para pagar uma boa defesa quando ele entra contra o seu patrão. E isso, de uma certa forma ou de outra, faz com que o trabalhador ele precisa ser defendido pelo Estado. E o Estado ele tem esse papel. Então, nesse caso, ele não apenas expande direitos, mas ele faz com que o debate ele seja realizado. Qual é o problema? O governo, né, no caso, a economia, o mercado, ele não vê essas garantias com bons olhos, porque pensa bem, o trabalhador, ele é defendido pelo Estado. Ele precisa ter os seus direitos garantidos. Só que direitos para o mercado, ele significa gastos. E o mercado não quer gastar com o trabalhador. Ele quer diminuir os seus custos. E com isso começa a pressionar o governo a diminuir a CLT, que nós vamos discutir mais lá para o final do vídeo, mas já fica esse spoiler. Então vamos lá. Os desafios dos nossos tempos. Então, o desafio do nosso tempo no mercado de trabalho revela contradições profundas que limitam tanto o desenvolvimento econômico quanto a inclusão social. O desemprego elevado, muitas vezes agravado por crises econômicas e pela informalidade persistente, evidenciava a fragilidade do sistema que não consegue absorver a força de trabalho de forma sustentável. Ao mesmo tempo, a rápida incorporação de novas tecnologias expõe uma baixa qualificação profissional de grande parte da população brasileira, revelando o descompasso entre demandas de um mundo digitalizado e as condições reais da formação educacional da mão de obra. Soma-se a isso a desigualdade histórica de raça e gênero, que continuam determinando quem tem acesso às melhores oportunidades, promovendo a distribuição profundamente desigual da renda, cargos de lideranças e condições de trabalho. Assim, os obstáculos do presente não são apenas conjunturais, são estruturais, exigem políticas públicas contínuas, investimentos robustos em educação, em uma revisão crítica do mercantilismo que perpetua a exclusão do mundo do trabalho. Então, o trabalho no Brasil é um trabalho que muitas vezes, né, a gente vê que, assim, quando nós olhamos para a divisão do PIB, quem tem o maior PIB do Brasil? Então, quem contribui para o PIB do Brasil? Ele é o terceiro setor. O terceiro setor, que é os serviços, ele tem a maior parte dos seus trabalhadores com pouca qualificação. Por quê? Porque com o início da chegada da tecnologia, da nova divisão do trabalho no Brasil, que é a questão que o Brasil ele exporta muita matéria-prima e importa a tecnologia, nós compramos produtos finalizados de europeus, asiáticos e estadunidenses. Então, no caso, o trabalhador ele não tem espaço nessa nova dinâmica de trabalho, principalmente por conta da mecanização. Esse exemplo aqui é um mapa temático sobre o desemprego nos 27 estados do Brasil. Então, nós temos discrepâncias
né, desses números. No caso, a região sul, ela conta com a menor quantidade de desemprego, então as menores taxas de desemprego do Brasil, né, por conta, né, da questão das infraestruturas, dos sistemas educacionais. Não é à toa que o Sudeste está presente as melhores faculdades do Brasil e também os investimentos. E quando nós olhamos para o Norte e para o Nordeste, nós percebemos que o Brasil, a taxa de desemprego, ela é grande. Isso por conta de falta de investimentos, de tecnologia, de oportunidades e principalmente questões estruturais. A maior quantidade de pessoas que não conseguem, né, que não conseguem embarcar, que não conseguem estar de uma forma competitiva no mercado de trabalho, ou são afrodescendentes ou são mulheres afrodescendentes, porque historicamente essas pessoas foram abandonadas pelo governo lá atrás, em 1888. Esses erros não foram corrigidos da forma como deveria. Nós chegamos no ano de 2026 ainda debatendo se educação racial, sobre história da África, indígena, precisa ser obrigatório nas escolas. Primeiro, não deveria ser obrigatório. Por quê? Porque nós deveríamos trabalhar isso de uma forma natural, contar a história dos nossos ancestrais, dizer da onde nós viemos, dizer quem compôs o povo brasileiro e também trabalhar as desigualdades, né? E quebrar aquele paradigma da Casa Grande Senzala, né? Onde os escravos não sofreram tanto com a violência. A escravidão não foi tão ruim, não, professor, né? Os negros eram como se fosse da família, né? Que é uma história que foi contada no livro Casa Grande Senzala, né? Então, nós temos que quebrar esses paradigmas e também pensar na mulher. A mulher também como um grupo que ele é excluído do mercado de trabalho. É um grupo que, mesmo com uma maior escolaridade, a mulher ela estuda mais do que o homem, isso é dado, isso é informações. Mesmo assim, quando chega no mercado de trabalho, as mulheres ocupam menos os cargos de liderança. Então, a mulher, ela trabalha menos em cargos de liderança, de decisões. E isso é um mecanismo que perpetua essa desigualdade no mercado de trabalho brasileiro. Isso fica latente em todo o cenário do Brasil. Outro desafio também aqui importante, que é a informalidade, que ela é elevada como um dos mais persistentes e corrosivos desafios do mercado de trabalho brasileiro. O índice mostra que o Brasil ele está a ponto de 38,1 da população ocupada em 2025, evidencia uma profundidade estrutural desse problema, quando quase 4 em cada 10 trabalhadores estão à margem da proteção legal, o acesso ao direito fundamental, como aposentadoria, licença remunerada, seguro-desemprego, condições mínimas de segurança, tornam-se um privilégio de poucos, ampliando a desigualdade histórica e enfraquecendo a mobilidade social. A informalidade não apenas precariza a trajetória individual, mas compromete o fortalecimento das políticas públicas, já que reduz a arrecadação e dificulta a construção de um sistema de proteção sólida social. Trata-se, portanto, de um fenômeno que ultrapassa âmbitos econômicos e ele revela contradições políticas e educacionais e tecnológicas que ainda impedem grande parte da população de acessar um trabalho digno e estável, perpetuando ciclos de vulnerabilidade e exclusão. Então, quando nós olhamos para esse dado aqui, esse dado nos mostra a questão da informalidade no Brasil no ano de 2025, que foi feito no ano passado. Aonde tem o menor índice de informalidade, que no caso é em Santa Catarina, que é 24,9%. O Brasil, em 2025, ele tem um dado de 38,1% de ocupação, mas de informalidade
de trabalhadores que não estão, né, dentro da CLT, ele está em 37% de toda a força trabalhou, né, de toda a força de trabalho. Nesse caso, nós temos abismos nessa informalidade. No caso Santa Catarina, que ele está com 24,5, que no caso é quase um quarto de todos os trabalhadores. Então, em Santa Catarina, de cada 10 trabalhadores, nós temos 2,5, mais ou menos, 2,5 trabalhadores que não são partes da CLT, enquanto no Maranhão é 57%. Então, de cada 10 trabalhadores, 5,7 trabalhadores não estão regulados na CLT. O que isso significa na prática? Pensar fora dos números. Se o trabalhador ele não paga os direitos, se ele não está dentro da CLT, ele não tem direito à segurança social. Ele não contribui para a Previdência Social, ele não consegue ter acesso a fundo de garantia, ele não tem acesso ao seguro-desemprego, ele não tem acesso à licença saúde, ele não tem acesso ao 13º, e tudo isso são direitos conquistados por muita luta, por muita revolta, por pessoas que deram a sua vida por isso, né? E quando nós pensamos que esses direitos estão sendo atacados, né, por influencers, por deputados, por políticos, por pessoas da mídia, isso mostra que alguma coisa está por trás de tudo isso. Um lado muito obscuro, como já diria Star Wars, né, o lado sombrio da força. Estão tentando desmobilizar a força trabalhadora. E tudo isso mostra que nós temos que pensar como fazer isso. Só que, além disso, nós temos outro problema aí, que é a flexibilização. A flexibilização das leis trabalhistas tornou-se um dos debates mais acalorados do mundo do trabalho contemporâneo, dividindo opiniões sobre seus reais impactos. Para alguns, ele representa uma modernização necessária, ampliando a autonomia nas relações contratuais e reduzindo custos operacionais para as empresas em um mercado cada vez mais competitivo. Contudo, para muitos trabalhadores, a flexibilização tem significado justamente o contrário: intensifica a insegurança contratual, multiplicação de vínculos precários, a perda de proteção históricas e conquistas ao longo do século XX. Esse dilema, ele revela tensões estruturais entre eficiência econômica e justiça social, evidenciando que mudanças legais não podem ser avaliadas apenas por ganhos de garantias de condições dignas de trabalho, mas a flexibilização, quando não acompanhada por políticas robustas de proteção, tendem menos a promover a liberdade, mas o deslocamento para trabalhadores, no caso da forma mais, né, sem proteção, aprofundando ainda mais a desigualdade e essas desigualdades que já existem no país. Então, quando nós olhamos para o mercado de trabalho do Brasil, nós temos que entender que esse mercado de trabalho ele já é um mercado de trabalho muito desigual, por questão de oportunidade, questão de educação, formação profissional, no caso também as condições econômicas e sociais. Isso acentua ainda mais com essa possível flexibilização do trabalho. Então, o trabalhador, ele vai ter que sentar na mesa e negociar com seu patrão os seus direitos. Vamos ser sinceros, o dono do negócio, ele vai ser caridoso com o trabalhador ou ele vai querer tirar vantagem dessa situação? Então, dizer o seguinte, ó, quer trabalhar, precisa de dinheiro para pagar suas contas, para manter a sua alimentação organizadinha, levar comida para os seus filhinhos, então você vai ter que rezar a minha cartilha. Gente, nós temos que ser muito objetivos. Para que haja a flexibilização do trabalho, é preciso ter leis robustas. Nós precisamos ter instituições que fiscalizem o trabalho.
Só que nós estamos vendo o contrário, as leis trabalhistas estão sendo desmontadas pelo Congresso. Né? No caso, discutir a questão da pejotização, do trabalho intermitente, entre outras questões que vão flexibilizar, que vão prejudicar o trabalhador, porque não há fiscalização. Isso tudo por conta de uma diminuição de custos, como se parte dos nossos direitos nós não pagássemos do nosso bolso, né? A questão do 13º é uma conta, lógico, nós precisamos parar aqui um tempinho para explicar o que é o 13º, mas é muito importante nós pensarmos o que é o 13º, o que isso significa. Então, quando nós pensamos em flexibilização, em abrir mão desses direitos, isso faz com que a gente, de uma certa forma ou de outra, nós aceitamos essa contradição. Eu estou tão perdido que eu até esqueci de colocar o carregador do computador, né, para funcionar aqui. Daqui a pouco vai acabar a bateria, eu estou lascado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, para não perder o trabalho. Vamos lá. Opa, chegou, né? Então, é tudo uma questão de nós entendermos o porquê que isso está sendo organizado. Quais são os interesses que estão moldando esse mundo e como isso vai chegar até nós. Outro ponto aqui também é a Lei 13.429 de 2017, ao permitir a terceirização irrestrita em qualquer atividade da empresa, inclusive atividades fim, transformou profundamente a dinâmica do mercado de trabalho, reacendendo debates sobre a eficiência e a precarização. Seus defensores argumentam que a medida ampliou a flexibilização organizacional, permitindo que empresas reduzam custos, aumente a competitividade e se adaptem mais rapidamente à oscilação de mercados econômicos. No entanto, diversas análises apontam que a expansão da terceirização tem sido acompanhada por efeitos de preocupantes, como salários mais baixos, maior rotatividade, condições de trabalho menos estáveis, acesso reduzido a benefícios tradicionais. Nesse sentido, a terceirização, ela evidencia uma tensão estrutural entre racionalidade econômica e proteção social. Embora possa gerar ganhos produtivos em curto prazo, tende a deslocar o risco e a insegurança para o trabalhador, contribuindo para aprofundar a desigualdade e fragilizar vínculos já enfraquecidos no contexto da flexibilização ampla do trabalho. Então, vamos lá, terceirização. Então, a terceirização, ela está sendo colocada como um chamativo para o trabalhador. Ó, você vai se tornar um PJ, você vai se tornar uma pessoa jurídica. Então, você não vai ter mais os custos trabalhistas, né? Que o desconto no seu salário. Então, seu desconto no seu salário será menor. Então, isso vem de uma ideia que seu salário será maior. Só que se você não tem a contribuição da CLT, a contribuição de Previdência Social, a contribuição sindical, que também é algo que é muito discutível. Ah, o sindicato não existe para nada. O sindicato não defende o trabalhador. Vamos ser sinceros, né? Para que que se o sindicato é tão ruim, por que que existe o sindicato né, o sindicato patronal? Para que que existe o sindicato patronal se o sindicato é ruim? Para que que os patrões eles precisam se organizar no sindicato para poder defender os seus interesses e o trabalhador não? Vendem essa ideia de que o trabalhador não pode se organizar. E pensa bem, quem tem mais força de sentar na mesa e debater com o dono da empresa, com o mercado? É o trabalhador ou o sindicato? Lógico, nós temos que pensar em trazer novas representações para o sindicato, né? O sindicato ele precisa ter oxigenação, precisa ter renovações. Como já diria um antigo político, quando não há uma sucessão, quando não há uma alternância de poder em qualquer esfera da nossa sociedade, até em um condomínio, né? Quando o político se perpetua no poder, ele e fraudas fedem.
Então, isso fica claro, né? Então, é preciso se trocar os seus políticos com uma certa constância. Por quê? Porque quando uma pessoa ela está perpetuada no poder, ela começa a fazer um monte de besteira, ela começa a defender os seus interesses a um projeto de poder e não um projeto de Estado. Isso é um problema, né? Porque o que os nossos políticos eles realizam é um projeto de poder, não um projeto de Estado. Então, a flexibilização é uma forma de atender o interesse do mercado. Então, diminuindo direitos ao trabalhador, o trabalhador não tenha mais acesso a férias, as férias do trabalhador não vão ser mais de 30 dias, elas podem ser flexionadas, né, fracionadas. O trabalhador, ele pode, quando ele trabalha além das 8 horas, ele vai ter o banco de horas. Só que o banco de horas está atrelado, ó, ó, preciso folgar tal dia. Ah, não vai dar, sabe? Você precisa trabalhar, porque eu preciso de estoque para tal momento. Sabe? Existem contradições nisso tudo. E nós temos que entender que pode gerar aumento produtivo, mas aumentar a produção vai garantir lucro para quem? Quem vai ganhar mais com esse aumento produtivo? É o trabalhador ou é o dono da fábrica? Aí fica essa pergunta aí na nossa cabeça, né? Então, quem é que ganha nessa história? E, por fim, aí nós temos a pejotização, que torna-se uma prática mais controversa no mercado de trabalho brasileiro no tempo atual, na contemporaneidade. Ao transformar o trabalhador em uma pessoa jurídica, com o objetivo de evitar o reconhecimento do vínculo trabalhista. Embora muitas vezes seja apresentado como uma forma de autonomia e modernização da relação laboral, a prática, essa estratégia desloca quase todos os riscos para o indivíduo, que passa a arcar sozinho com os custos e responsabilidades antes compartilhados, como contribuição previdenciária, tributos, garantias básicas previstas na CLT. A fragilização e arrecadação da Previdência Social reduz as condições de direitos, como as férias. 13º, o seguro-desemprego. Então, a pejotização, ele aprofunda as desigualdades e contribui para a precarização estrutural das ocupações. Assim, longe da representação verdadeira da liberdade contratual. Essa prática enfraquece e frequentemente se traduz em uma relação assimétrica na qual o trabalhador é compelido a abrir mão de direitos fundamentais em nome de uma suposta flexibilidade, né, de benefícios majoritariamente das empresas. Então, nesse caso, né, o que mais se fala hoje, tanto é que quando a gente conversa isso com os jovens que estão tão presentes na internet e começam a receber bombardeios de informações, eles são totalmente contra, né, a CLT. Porque existe uma organização dos meios de comunicação que atacam a CLT, dizendo que é uma lei arcaica, uma lei de 1943, que foi construída num outro modelo de trabalho, que hoje o mundo é outro, que o trabalhador ele está perdendo, né? No caso, o trabalhador se há desemprego hoje é por conta da CLT. Se houver o fim da CLT, vai ter desemprego da mesma forma, ou até maior. Por quê? Porque o dono da empresa, ele vai colocar na sua cabeça que você é o empreendedor, né? Tanto é que hoje na educação se fala muito de empreendedorismo, fazer com que você acredite que você é um empreendedor, só que você não tem capital para investir. Como é que você vai investir se você não tem dinheiro para comprar uma máquina, e você não tem dinheiro para você desenvolver uma empresa? Muitas vezes as empresas no Brasil, as microempresas que surgem, elas quebram antes de 3, 4 anos. Por quê? Porque não há planejamento. A pessoa está tão desesperada no desemprego que pega os seus direitos e coloca no mercadinho, coloca numa vendinha, coloca numa lojinha, sem o menor planejamento, sem o menor conhecimento de como fazer com que isso gire. Lógico, é importante ter educação sobre esse assunto? Lógico. Não vamos ser também tão radicais. Mas vamos lá. Não tem espaço para loja de bolo em cada esquina. Não tem espaço no mercado para
Eu vou falar isso, mas é meio complicado. Para uma adega em cada esquina. Se vende essa ideia, eu vou empreender, eu vou vencer. Mas será que tem espaço para todo mundo? Será que as condições do mercado são favoráveis para isso? O Brasil ele precisa pensar, em vez de pensar em formar um povo empreendedor, é formar um povo educado, formar um povo que ele tenha consciência e ele trabalhe com tecnologia, que ele saiba lidar com tecnologia, para que ele saiba os seus direitos e seus deveres. Esse é o papel do Estado, garantir o desenvolvimento científico para que o Brasil, aí sim o Brasil vai ser competitivo, porque ele vai produzir tecnologia, ele não vai apenas comprar essa tecnologia. E isso faz uma profunda diferença. Então, dentro desse contexto, a Previdência Social brasileira, estruturada no modelo repartição, na qual os trabalhadores ativos financiam a base dos inativos, enfrenta desafios cada vez mais complexos no meio do envelhecimento acelerado da população e as mudanças trazidas pela reforma de 2019. As medidas da taxa de natalidade caem, a expectativa de vida aumenta, o equilíbrio financeiro do sistema torna-se mais difícil, pressionando as contas públicas, exigindo uma adaptação contínua da Previdência Social. A reforma de 2019, ao estabelecer a idade mínima, alterado o cálculo para endurecer ainda mais o acesso ao benefício. Tentou conter o desequilíbrio, mas também gerou críticas por aumentar o tempo de contribuição, exigindo em um país marcado por informalidade elevada, trajetórias laborais descontínuas. Assim, a Previdência tornou-se um espelho de tensões entre sustentabilidade fiscal e proteção social, revelando que debate sobre aposentadoria não é apenas técnico, mas profundamente político. Envolve escolhas sobre como o Estado distribui riscos, garante a dignidade e reconhece o valor do trabalhador ao longo do tempo. Então, se vende essa ideia de que a aposentadoria é algo que não é legal, né? Já teve até um ex-presidente que falou que aposentado era vagabundo, mas tudo bem, ele era aposentado também, né? Então, dentro desse contexto, nós temos que entender que quando há essas mudanças demográficas, mudanças econômicas, nós também temos que pensar que o Brasil, ele tem um abismo muito grande na distribuição de renda, enquanto uma parcela da população bem significativa, ela recebe um saláriozinho bem pequenininho. Então, a maior parte dos aposentados no Brasil, ele recebe um salário mínimo. Nós temos os magistrados, nós temos os deputados, nós temos os vereadores, que recebem aposentadorias gordas, e isso cria essa disparidade. Então, para que nós tenhamos uma proteção social muito significativa, seria interessante se pensar em uma reforma não na questão do tempo de contribuição, mas aqueles que ganhem muito, eles pudessem abrir mão um pouquinho do seu privilégio, não é nem muito, um pouquinho. Nós, nós falamos de reforma trabalhista, reforma tributária, reforma previdenciária, mas nós não falamos de reforma tributária, onde aqueles que têm grandes fortunas não pagam um imposto que são condizentes com essa condição financeira. Então, isso faz com que a gente fique nesse discurso de dizer, ó, a culpa é do trabalhador, a culpa é do aposentado, a culpa é do Bolsa Família, a culpa. Sempre a culpa vai cair no colo do povo e não cai no colo dos nossos governantes. E isso fica bem claro. Não estou falando questão de que lado eu estou. Eu estou do lado do trabalhador. Se o partido de direita fizer um governo voltado para beneficiar o trabalhador, ele terá o meu apoio. Mas se o partido de esquerda fizer um trabalho que não favorece o trabalhador, eu também vou ser contra. Nós temos que parar de pensar numa dualidade, nós temos que pensar no nosso bem-estar, que é o bem-estar do trabalhador, e não dos nossos políticos, porque eles estão muito bem, obrigado. Então vamos lá. O fenômeno de desalento expõe uma face mais invisível e perversa do mercado de trabalho brasileiro. Trata-se de uma situação em que pessoas deixam de procurar emprego por
absoluta falta de perspectiva, criando uma espécie de desemprego oculto. Ao desistirem de buscar uma forma, né, de trabalho formal, muitos acabam recorrendo a bicos informais como forma de subsistência, de sobrevivência, mascarando as estatísticas e suavizando artificialmente os índices oficiais de desocupação. Esse afastamento não é fruto de escolha genuína, mas repetidas frustrações diárias de não conseguir a tal sonhada vaga de emprego. A baixa qualificação exigida, a discriminação estrutural, as condições precárias que transformam a procura do trabalho em um percurso desgastante e contínuo. Assim, o desalento revela não apenas a fragilidade de oportunidades disponíveis, mas também a incapacidade do Estado e do mercado em oferecer caminhos reais para a inclusão e a dignidade, reforçando ciclos de vulnerabilidade que permanecem fora do radar da política pública mais urgentes. Então, no caso do desalento, o que é o desalento, né? Então, é aquela pessoa que já cansou de tomar a porta na cara. Então, ele vai procurar um emprego, ele toma a porta na cara. Essa pessoa não estudou, ele não se qualificou por conta de vários motivos, e muitas vezes nós criamos os culpados. Quem é o culpado pela baixa educação do povo brasileiro? É o governo? Não, é o professor que não trabalha bem. Quantas vezes eu já não escutei isso? Né? Porque o trabalhador do giz, ele é um doutrinador. Não, a gente quer formar pessoas críticas, pessoas que saibam cobrar os seus direitos, que saiba que a educação, ele é a condição de melhoria de vida do trabalhador. Então, o trabalhador, ele enfrenta todas essas dificuldades. E quando ele recebe muitas portas na cara, eles vão para o trabalho informal, o bico. Isso gera uma ocultação do sistema de desemprego. Então, esse desemprego, ele é mascarado, né? Então, os índices de desemprego, eles diminuem por conta dessa maquiagem que foi feita no mercado de trabalho. Então, isso, de uma certa forma, ele colabora para a não existência de políticas públicas. E isso faz com que o governo ele consiga mostrar dados significativos. Mas e essas pessoas desalentadas, o que que ela vai fazer da vida dela se ela não trabalha, se ela não contribui com o INSS, se ela não tem, ela não entra nas estatísticas? Isso é um modo muito perverso da nossa história. Isso vem acontecendo há muito tempo. Só que isso poucas pessoas têm coragem de falar. Outra questão também é a proteção para o futuro do trabalho. Então, a proteção para o futuro do trabalho aponta que transformações profundas e impulsionadas pelas tecnologias como a inteligência artificial, automação avançada e as plataformas digitais que redesenham tanto as formas de produzir, tanto de se relacionar profissionalmente. Enquanto alguns setores tendem a ganhar dinamismo e novas oportunidades, especialmente aquelas ligadas à inovação, análise de dados e sustentabilidade. Outros enfrentam riscos na redução de postos de trabalhos, principalmente com mudanças radicais nas constâncias exigidas, nas competências exigidas. O trabalho remoto híbrido também deve se consolidar, ampliando a autonomia, mas trazendo desafios de regulação da saúde mental e o equilíbrio das pessoas profissionais. Paralelamente, o crescimento de debates sobre proteção social em um cenário marcado pelos vínculos flexíveis, intermitentes e mediados por aplicativos, exigindo o Estado, né, que os Estados repensem os modelos tradicionais de previdência e direitos trabalhistas. Assim, o futuro do trabalho não está apenas na tecnologia, mas na capacidade de construir sistemas inclusivos que conciliem produtividade e dignidade, inovação e proteção, e eficiência, justiça social. Então, dentro desse contexto da inovação, quando nós olhamos como o trabalho ele se modificou durante a pandemia de 2020, isso mostra que o trabalho híbrido, ele é um trabalho que está presente. O intermitente, que eu sou contratado por pequenos períodos de tempo,
A questão também, a questão de você trabalhar por plataformas. Essas plataformas, elas não têm nenhum vínculo com o trabalhador. Então, é preciso se pensar em criar vínculos com o trabalhador. A galera que trabalha com entrega, a galera que trabalha com transporte, a galera que trabalha com vários serviços que hoje são aplicados em plataforma. Aluguel de casas hoje é feito por plataformas. Então, isso tira o vínculo entre empresa e trabalhador. Isso a gente vê no nosso dia a dia. Isso muitas vezes está aprofundando essa injustiça. E cabe ao Estado criar uma forma de regular esse mercado que está totalmente solto, né? Eu sou um entregador, eu estou lá com a minha motinha, eu caio, eu quebro a perna. Para quem que eu vou reclamar se eu não sou contratado pelo aplicativo? Eu não tenho contrato com o aplicativo. O aplicativo ele só me dá a encomenda. Agora, o que eu vou fazer, eles não estão nem aí. Os políticos também estão pensando em leis que não fazem sentido nenhum, não defende o trabalhador, e a gente fica nesse debate maluco que nós estamos nesses últimos tempos. Continuamos assistindo o programa de reality show, continuamos preocupados com o nosso time, como já diria o Raul Seixas numa música chamada Super-Herói, né? O que me preocupa no banheiro do trabalho é seleção. Ano de Copa, né? Olha que legal. Enquanto isso, o trabalhador tá se lascando e a gente não vê perspectiva de melhora a curto e longo prazo. A médio e longo prazo não vê melhora. Então, para nós finalizarmos aí, então a trajetória do trabalho no Brasil, ele revela um percurso marcado por disputas, avanços e permanências históricas que ainda que moldam a relação laboral contemporânea. A exploração violenta é inaugurada em 1530 ao vazio de direitos que vão ser persistidos até a CLT, passando pelas lutas operárias nas primeiras décadas do século XX, pela consolidação das garantias fundamentais na Constituição de 1988, foi evidente que cada avanço foi fruto do conflito social e não da concessão espontânea. No presente, desafios estruturais como desemprego elevado, desigualdade de raça e gênero, informalidade atingindo 40%, dos ocupantes, né, dos fenômenos pela terceirização, a pejotização, o desalento revela a fragilidade do sistema que ainda não consegue assegurar dignidade plena ao trabalhador. Ao mesmo tempo, crises da previdência, as pressões por flexibilização expõem tensões entre eficiência econômica e proteção social. Diante das transformações tecnológicas, podem desenhar o futuro do trabalho. O país se vê diante de escolhas fundamentais ou profunda precarização em nome de competitividade, ao construir novos modelos de inclusão capazes de equilibrar inovações como justiça social. Assim, compreender o passado e analisar criticamente o presente torna-se essencial para que o trabalhador do futuro não seja apenas mais um, mais produtivo, mas também mais humano, equilibrado e democrático. Então, nós temos que quebrar aquele paradigma de que o trabalhador ele tem que ser uma máquina, ele tem que ser pessoa, ele tem que ter hora para descansar, ele tem que ter lazer. No caso, o maior debate nos dias de hoje, eu pensei em não falar sobre isso, mas não tem como não falar sobre isso. É a escala 6 por 1. Então, um trabalhador que trabalha 6 por 1, ele não tem tempo para estudar, ele não tem tempo para conviver com a sua família. Eu trabalhei no sistema 6 por 1, eu sei daquilo que eu estou falando. Isso não significa dignidade. A dignidade, ela se dá quando a pessoa tem as condições para se desenvolver em sua plenitude. Ah, mas vai ter, se o 6 por 1 cair, o governo, a economia vai quebrar. Será? Falaram a mesma coisa com a escravidão. O Brasil quebrou? Falou com a mesma coisa com a CLT. O Brasil quebrou? Ah, falou a mesma coisa quando o trabalhador ganhou direito ao 13º. O Brasil quebrou? Seguro-desemprego. O Brasil quebrou? Então, gente, vamos ser sinceros. A que lado que nós estamos? Vamos lá? Então, ó, com isso aqui eu vou finalizando o vídeo aqui. Um vídeo bem polêmico, bem longo, bem
né, trabalhoso. Então foi acho que um dos últimos vídeos que eu mais gostei de fazer, né, por conta dessa questão que trazem muitas coisas da minha vida e isso é importante. Então, com isso, eu vou finalizando aqui o vídeo, agradecendo a todos, né, que continuaram aqui comigo. Se você está gostando do meu trabalho, deixa aqui o seu like. Se você está gostando, compartilhe, se inscreva no canal, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Ajude o professor aqui a conseguir chegar, né, ao seu objetivo, que é, né, fazer com que esse canal ele seja mais significativo e chegue a todos. E vamos, né, defender os nossos direitos acima de tudo. Muito obrigado e até a próxima.